E aí, pessoal, tudo bem? Mister TGT aqui trazendo mais um vídeo. Cara, dessa vez vai ser um vídeo diferente, uma crítica a um canal, né? Não é uma crítica pesada também, não acho que, tipo, necessariamente é uma coisa que eles precisariam mudar, mas é uma coisa que eu não gosto. Entendo porque acontece, vou falar porque acontece, mas eu não gosto, tá? Eu não gosto, que é o canal Não Adivinho, né? E tem o canal secundário também, que eu acho que muitos desses vídeos, alguns são no canal secundário, alguns são no canal principal, né? Não Adivinho é um canal, sei lá, cara, não sei como posso definir. Hoje virou mais um canal de fofoca, ele fala uns assuntos populares, assim, é, sei lá, cara. Tipo, eu acabei de ver a aba do canal, tipo, ele falando de assunto, profecias da Bíblia que já se cumpriram e estão se cumprindo, né? E entre outras coisas, assim, eles estão falando de muita coisa, eles falam de muita coisa. Aí, então assim, não sei definir exatamente um tema certinho pro canal, mas eu gosto do canal, tá? Eu gosto de muitas vezes como os apresentadores se portam durante o vídeo, né? Por mais que eu vá criticar aqui, é igual eu falei, muitas das minhas críticas são amigáveis, porque eu gosto de muitas pessoas que eu critico aqui, e eu só sei e consigo criticar justamente porque eu consumo conteúdo, tá? É o caso dessa vez. Gosto muito do canal, mas tem uma coisa que me incomoda um pouco, né? Que é a postura que eles têm com alguns casos, né? Alguns casos. Ah, que eu acho que eles perdem a mão, cara. Eu acho que eles perdem a mão e nem percebem o quão, ah, sei lá, cara, o quão, por um lado, eles estão sendo meio parciais até, sei lá, sabe? Eu vou pegar dois casos, e é dois casos que eu discordo das pessoas em questão, tá? Então, assim, eu justamente tinha tudo pra ficar do lado deles, né? Não que tenha muito lado nessa história, que eles estejam fazendo algo muito horrível, tá? Deixando isso bem claro, né? Mas eu vou falar do caso do Tadala e do caso da menina lá do da montanha, né? Vou falar a menina da montanha. Caso Tadala, todo mundo sabe, Tadala era um influencer bodybuilder, né, que começou a fazer conteúdo adulto. E a menina da montanha, a menina que simplesmente largou o amigo dela na montanha, abandonado, né? Acho que conteúdo adulto e largar alguém pra morrer na montanha. Não que ela largou pra morrer, mas o cara poderia ter morrido, né? Eu acho que não tem muitas dúvidas que não estão certos e não estão e não são certos, tá? Não tem dúvidas que eu não vou defender esse tipo de atitude, que eu não compactuo com isso. Mas sempre tem um mais, né? Senão não teria nem o vídeo, né? Eu acho que a insistência no conteúdo, mas da vida dele, tá, tudo bem. Eu sei que vocês, por isso que eu falo, eu entendo o motivo. O motivo é porque dá view, o motivo é porque repercute e eles têm que pagar a conta, né? Botar comida na mesa, então eles vão falar de assuntos que repercutem, tá? Mas eu acho que eles faziam uma insistência meio forçada de conteúdos nesses dois casos e em outros casos também, talvez. É que os dois que me vêm na mente, que eu mais vi coisas e que eu mais discordei, sabe, de algumas coisas, né? E eu acho que posso estar falando besteira, tá? Fica à vontade para me corrigir do que eu estiver falando errado. Até porque eu não pesquisei, não fiz um apurado, não reassisti os vídeos, tá? É uma coisa que já estava na minha cabeça assistindo alguns vídeos e eu resolvi fazer agora. Mas eu acho que eles assumem uma postura bem mais parcial ao longo dos vídeos, porque já vai se criando uma figura antipática, né, dessas duas pessoas. Então eu acho que muitas vezes eles não são tão justos com os comentários, e olha que são pessoas que eu discordo, que na maioria dos casos eu tô contra elas, o que elas estão fazendo. Mas eu acho que sim, muitas vezes eles têm comentários que claramente são mais parciais, né, que não analisam a situação com uma frieza e nem precisa necessariamente, porque não são um jornal, sabe? Mas quando você insiste em produzir um conteúdo sobre a mesma pessoa e vai perdendo a imparcialidade, eu acho que você meio que desumaniza aquela pessoa, tá? E quando eu falo isso, não levem num lado mais literal, e tipo assim, nossa, eles não estão tratando eles como, como humanos. Não, tô falando que é nada absurdo, não é nada grave, inclusive falo, já falei e repito. Se eles continuarem fazendo a exata coisa que eu tô criticando, eu mesmo continuaria assistindo e não criticaria, tá? Porque eu não acho que é uma coisa horrível. Eu só acho que é uma coisa que eu consigo apontar e que é uma opinião real minha, entendeu? Por isso eu tô falando, mas não é nada absurdo, tá? Algumas thumbs também eu não gosto muito, tipo, a thumb do Blazão todo cheio de doença, assim, não gosto, tá? A thumb da menina lá da montanha, né, com chifres, pra muita gente é besteira, tá? Pra muita gente é besteira, mas eu acho meio ofensivo, tá? E igual eu falei, até aí eu acho ofensivo, ninguém é obrigado a parar de fazer, tá? Mas eu acho que da mesma forma como vocês têm total direito, né, de continuar produzindo conteúdo, eu tenho o direito de falar um pouquinho minha opinião sobre esse conteúdo, tá, gente? Né,
chegar alguém esse vídeo, né, algum fã dos caras, tá? Não tô querendo proibir, tá? Não é ditadura, não, é só a minha opinião. Eu não gosto, eu não acho legal esse tipo de thumb. Até aí eu não acho legal, diferente de eu falar assim, eles deviam ser presos por isso, eu não tô falando nada disso, tá? Então assim, colocando um chifrinho nela eu não acho da hora, tá? Não acho da hora. Até porque ninguém é demônio, tá? Por mais errada que sejam as atitudes dela que foram, que, né, pelo amor de Deus, a menina ainda é um ser humano, né? E tudo bem, ela e o Tadala são dois exemplos meio contraditórios, talvez, porque eles fazem realmente de tudo pra entrar em polêmica, né? Mas eu acho que sempre vai perder na mão nos comentários. Quando perde a mão, né, não é no sentido de, tipo assim, nossa, tá cometendo um crime nada absurdo de novo. Eu fiz um vídeo sobre o Lusterflix, né, e sobre alguns comentários do Kadashi sobre o Lusterflix. E eu repito, né, esse contexto pra cá, que é o quê? Não compactuo com nada que o Lusterflix fez, não compactuo com a imensa maioria das coisas que o Tadala, que essa guria fazem, tá? Não estou aqui em defesa deles. Só que, quando você já tem uma pessoa como o errado da história, e eles normalmente são os errados da história mesmo, uh, é normal que você perca a mão nas críticas, que você fale coisas sem pensar, que você já assume o lado dela como errado, sem parar pra pensar muito se ela realmente está errada, entendeu? É uma coisa que eu vejo vocês fazendo. Porque é normal, você perde o senso de certo e errado quando uma pessoa constantemente está errada ou está fazendo besteira. Normalmente na sua cabeça ela já vai associar aquilo como errado, aquela pessoa como errado. E eu acho que quando você faz um conteúdo opinativo, etc., não é legal, tá ligado? Não é legal. O mais legal é sempre você tentar ser o mais imparcial possível. Pelo menos eu gosto de ser assim. Quando eu falo imparcial, não falo sobre não opinar, eu falo sobre opinar honestamente, sabe? Ah, de verificar, verificar no sentido de falar assim, pô, será que o que eu tô falando mesmo procede? Será que não é meio conspiraçãozinha? Será que eu já não tô meio que inventando? Será que não há mais? Entende o que eu tô falando? Né? Ah, pô, um comentário assim, que nem, pô, é muito chato tá falando isso, porque vai parecer que, pô, nossa, o defensor da mina do Privacy, por exemplo. Não, cara, eu odeio quem faz Privacy, eu acho isso uma coisa bem desprezível, pra ser honesto. Mas, eu não consigo concordar com os posso estar falando besteira, às vezes nem foi isso que ele comentou, porque, igual eu tô falando, estou falando de lembranças, tá? Coisas da minha cabeça, né? Estejam à vontade pra me corrigir, mas tipo assim, que nem quando o Tadala falou, gente, pelo amor de Deus, foi uma coisa que faz total sentido aquilo. Quando ele falou que a menina, que a guria que tava com ele não gostava de disposição, entendeu? Que aqueles ataques, né, que estavam fazendo a ela poderia se prejudiciar ela, gente, isso é uma questão muito óbvia, é óbvio que aquilo podia fazer mal pra ela, e sim, é meio óbvio que a guria não gostava de disposição, porque pelo menos ela não era uma constante nos vídeos do Tadala, né? Nas vídeos do Tadala não era uma constante. Passou a ser depois que ela foi exposta. E ela já tinha sido exposta, a cara dela já estava por aí, entendeu? Ela já tinha ido, entendeu? Ela já tinha aparecido, a cara dela já estava conhecida, já tinha repercutido. Então, assim, eh, ela já estava famosa, já tinha sido algo que tinha furado a bolha. Então, sim, a partir daquele momento faz sentido que a opinião mude, porque ela já está exposta. Faz sentido com que ela fala assim, já tô na merda, já tô com o pé na merda, vou colocar. E eles falam tipo assim, não faz sentido, não sei o que lá, sabe? Pelo menos do que eu lembro do vídeo, tá? E é um dos motivos que me fez gravar esse vídeo. E mesmo que nem seja isso exatamente, no geral eu vejo muitos comentários que eu falo assim, gente, vocês não estão comentando isso porque ela fez isso, ou porque ele fez isso, vocês estão comentando isso porque é essa pessoa, tá? E igual eu falei, nada criminoso, nada de imputar um crime, nada de absurdo. Não é nada de absurdo, é só, sabe, passar um pouquinho do tom. Eu acho que as thumbs às vezes passam um pouquinho do tom, eu acho que os comentários passam um pouquinho do tom. E é realmente bem pouquinho, igual eu falei, eu curto conteúdo, né? Tô sendo bem brando aqui e ressaltando o quanto, pra não parecer que eu estou fazendo tempestade em copo d'água, tá? Porque realmente não tô, tá? E nem me importo de verdade com esse assunto. Né? A maioria, pô, gente, eu fiz um vídeo, sei lá, falando que eu não gosto de mulher com batom vermelho, que eu prefiro outros tons de batom na boca de uma mulher. Vocês acham que eu realmente me importo com isso? Né? Eu não vou namorar com a minha mina porque ela tá de batom vermelho, óbvio que não. Então, assim, esse canal não é sobre coisas que eu me importo pra caramba. Ah, mas isso é uma causa minúscula, é. E realmente o vídeo é sobre algo minúsculo. Né? Bom deixar isso claro. Né? É isso, é a minha opinião. Uma crítica honesta aí ao canal Não Adivinho. E é isso. Vocês concordam comigo? Eu tô falando besteira? Tem que massacrar os caras mesmo? Não sei. Fala aí a opinião de vocês. Tamo junto, é nóis.